Depois do desenvolvimento do motor a gasolina vem a conquista do espaço aéreo. 2 de julho de 1900. Um dia importante para o conde Ferdinand von Zeppelin. Pela primeira vez, a sua nave aérea LZ-1 paira, propulsionada por um motor Daimler de 16 cavalos, sobre o Lago Constância, perto da cidade de Friedrichshafen. O próprio Zeppelin é quem pilota, a partir de uma gôndola, o veículo de 128 metros de comprimento. A nave desloca-se a uma velocidade de 9 metros por segundo. A gôndola dos passageiros fica abaixo do balão de gás forrado com suportes de alumínio e em forma de grande charuto. Zeppelin espera utilizar futuramente o seu LZ-1 no transporte de correio, pessoas e mercadorias. No entanto, a verdadeira importância dos Zeppelins irá manifestar-se no carregamento de pesadas bombas durante a Primeira Guerra Mundial. Ela percorre quase 7.500 quilômetros, a Via Férrea Transiberiana, a maior ligação de trem contínua do mundo, que liga Chelyabinsk nos Urais a Vladivostok no Mar do Japão. Se a isso acrescentarmos a ligação Moscou-Chelyabinsk, atingimos então uma distância de cerca de 9.000 quilômetros. Os primeiros viajantes gozaram a viagem transiberiana na passagem do século. Os czares observaram com atenção a evolução dos trens. Com o seu auxílio, eles podiam vencer os inimigos tradicionais da Rússia, a neve e as grandes distâncias. Além disso, surgem necessidades políticas e econômicas, a ligação entre as vastas províncias e a exploração dos celeiros do interior do país. Em 1891, começa a construção de um traçado com apenas 1,5 metro de largura ao longo do grau de latitude 55. A construção é feita simultaneamente a partir dos 2 terminais da linha, no ocidente a partir de Slatoust, que representava até então o extremo da rede de trens russa, e no oriente a partir de Vladivostok. Outros países reconhecem as vantagens de uma ligação direta entre a Ásia e a Europa. Na Turquia, projeta-se a construção de uma via férrea com 2.500 quilômetros de comprimento. A sua espinha dorsal, de Konya a Bagdá, passando por Adana, serve para a exploração econômica do país. No dia 5 de março de 1903, o sultão Abdulhamid II e uma sociedade alemã assinam o acordo para a construção da linha de Bagdá. Está previsto aumentar a via para além de Bagdá, até ao território de influência inglesa, no porto marítimo de Basra Anshat al-Arab. Viena, 1902. O médico austríaco Sigmund Freud é nomeado professor em Viena após a publicação em 1900 da sua obra A Interpretação dos Sonhos. Freud, nascido em 1856 em Freiberg, na Morávia, cresce na Viena do fim do século. Hipocrisia e tabus marcam a época. Freud estuda medicina, interessando-se desde o início pela psicologia. Em 1885, abre o seu primeiro consultório médico privado. As doenças principais, histerias e neuroses, são tratadas recorrendo aos métodos tradicionais da eletroterapia e da hipnose. Porém, Freud não se dá por satisfeito. Observa os seus doentes e troca experiências com os colegas. Os seus estudos desembocam numa nova e radical premissa. Um dos impulsos mais importantes no comportamento do ser humano é o desejo sexual, o que representa uma afirmação extremamente ousada. Segundo Freud, o recalcamento dos desejos inconscientes é o responsável pela origem das neuroses. Da mesma forma, os seus métodos de trabalho transformam-se radicalmente. No seu consultório, os doentes deitam-se num sofá. Sem contato visual com o psicoterapeuta, eles devem contar o que os abala. Através dessas associações, tornam-se conscientes dos seus traumatismos, oriundos das diversas fases da infância. Segundo Freud, o sofrimento só pode ser definitivamente curado se o paciente se confrontar novamente com as antigas, dolorosas e recalcadas vivências da sua infância. Os pioneiros da aviação não foram tão bem-sucedidos quanto os construtores dos Zeppelins. As suas primitivas construções em madeira, arame e tecido são difíceis de dirigir e sem propulsão própria. Em 1896, o alemão Otto Lilienthal pagou com a própria vida suas tentativas de voo planado. A questão sobre o insucesso de Lilienthal levou os irmãos Orville e Wilbur Wright a um intensivo estudo e observação do voo dos pássaros.
Em breve, seguem-se as primeiras tentativas com papagaios e modelos de planadores. O seu primeiro avião a motor, o Flyer, é equipado com lemes de comando de 3 eixos. O campo de treinos ideal é encontrado nas ventosas planícies costeiras perto de Kitty Hawk, na Carolina do Norte. A 17 de dezembro de 1903, o inacreditável acontece. O primeiro voo motorizado comandado. Durante 12 segundos, Orville Wright sobrevoa uma distância de 36 metros. Um dos mais antigos sonhos da humanidade acaba de cumprir-se. Berna, 30 de junho de 1905. Com a sua teoria da relatividade, Albert Einstein acaba com a física clássica. Os resultados das experiências levadas a cabo pelo físico alemão revolucionam as ciências da natureza. O jovem de 26 anos ganha a sua subsistência como inspetor no registro de patentes de invenções de Berna, onde é responsável pelo setor da técnica. Einstein reformula os conceitos do espaço e do tempo. Para ele, estes conceitos não são valores absolutos, mas sim relativos. As medições do espaço e do tempo, não considerando as forças da inércia, são diferentes, dependendo do sistema de referências do observador. A velocidade da luz é uma exceção. A luz propaga-se no vácuo a uma velocidade de 300 mil km por segundo. A massa, pelo contrário, modifica-se de acordo com a sua velocidade. À velocidade da luz, as partículas mais ínfimas tornam-se tão pesadas que se torna impossível uma nova aceleração. Assim, até mesmo os núcleos atômicos podem transformar-se em enormes quantidades de energia. Tanto a energia nuclear como a bomba atômica baseiam-se nessa descoberta. Einstein prova: um astronauta que voe no espaço cósmico à metade da velocidade da luz envelheceu, no momento em que regressa à Terra, apenas metade daquilo que as outras pessoas envelheceram. Desta forma, o conceito de sincronismo torna-se relativo. A partir daí, Einstein desenvolve a sua famosa fórmula: E é igual a mc². Energia, E, corresponde ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz, c. Após vários anos de docência em Zurique e Praga, Einstein recebe, em 1914, uma cátedra para lecionar na Universidade de Berlim e torna-se diretor do Instituto de Física Kaiser Guilherme. Em 1921, Einstein é internacionalmente reconhecido. Nesse ano, recebe o Prêmio Nobel pelas suas investigações na área da teoria quântica. A tomada do poder pelos nacionalsocialistas obriga o genial físico alemão de religião judaica a emigrar para os Estados Unidos da América em 1933, onde viverá até a sua morte em 1955. O Domingo Sangrento, dia 22 de janeiro de 1905, deita por terra o mito do Bom Czar. Em frente ao Palácio de Inverno em São Petersburgo, manifestam-se trabalhadores chefiados pelo pastor Georgy Gapon. Querem pedir reformas ao czar. Subitamente, os soldados abrem fogo, vitimando 150 manifestantes. Segue-se uma onda de distúrbios, greves gerais com formação de comissões de trabalhadores, sublevações de minorias nacionalistas, revoltas de camponeses e soldados. O motim no encouraçado Potemkin transforma-se no símbolo da revolução. O diretor russo Sergei Eisenstein foca esses acontecimentos no seu famoso filme O Encouraçado Potemkin, filmado em 1925. A situação só volta a acalmar com a publicação do Manifesto de Outubro, a 17 de outubro de 1905. Nesse documento, o czar promete liberdades civis e a constituição de um parlamento, a Duma. Porém, a Duma tem pouco poder. As conquistas da Revolução são apenas superficiais. Em 1907, o czar Nicolau decreta uma nova legislação eleitoral com um recenseamento de eleitores extremamente rígido. A composição da Duma é, por consequência, bastante conservadora. O czar consegue manter o poder, porém, o seu estilo de governar é autoritário e imprevisível. Cada vez mais, o czar Nicolau perde o apoio do povo russo. O primeiro-ministro Stolypin pretende manter o governo do czar. Com uma reforma agrária, tenta modernizar a sociedade russa. Stolypin dissolve as chamadas Mir, as seculares comunidades aldeãs. Em sua substituição, deve surgir uma nova classe de grandes e médios agricultores, politicamente conservadores e com o poder do capital, os chamados kulakos.
Com eles, Stolypin pretende criar uma camada social que sirva de base ao Estado russo, uma reforma com aspectos sombrios. A massa dos camponeses russos continua na miséria. Existem muito poucos kulakos bem-sucedidos para apoiarem a longo prazo o regime de Nicolau II. O abismo existente entre o czar, as camadas cultas e a massa do povo já quase não pode ser transposto. A crise do Império Czarista agrava-se. Em 1907, o principal tema das conversas é Les Demoiselles d'Avignon, o último quadro do jovem pintor espanhol Pablo Picasso. O público está irritado. Agora que acabara por se habituar às cores vivas dos fauves, fortemente influenciados por Henri Matisse, as pinturas de Picasso, com os seus rostos talhados como máscaras e as suas superfícies monocromáticas, provocam uma onda de indignação. Ajudar as crianças a tornarem-se independentes através de um ambiente que vá ao encontro de sua condição infantil. É esse o objetivo a que se propôs a médica e antropóloga Maria Montessori. Ela é a primeira italiana a doutorar-se e logo começa a lutar pela igualdade de direitos das mulheres e das crianças. Para Maria Montessori, o apoio a crianças deficientes mentais torna-se extremamente importante. Em 1907, a pedagoga assume a direção da Casa dei Bambini, no degradado bairro romano San Lorenzo, onde cuida das crianças desprezadas na idade pré-escolar. Ao longo desse trabalho prático, Maria Montessori faz uma surpreendente descoberta. As crianças de tenra idade conseguem concentrar-se extraordinariamente quando ocupadas com trabalhos manuais. A criança agarra o mundo à sua volta, utilizando o tato para apreender o seu significado, conhecendo assim o mundo através dos seus sentidos. Montessori desenvolve o chamado Material M, materiais manuais e didáticos, com a ajuda dos quais as crianças, por meio de jogos e exercícios aparentemente isolados, encontram uma ordem interior. O material didático de Montessori alcança êxitos surpreendentes. Crianças de apenas 4 anos conseguem aprender a ler e a escrever de uma forma lúdica. Os especialistas estão entusiasmados. O método de Maria Montessori torna-se mundialmente famoso e ganha inúmeros seguidores em todo o mundo. Londres, 21 de junho de 1908. Manifestações de massas no Hyde Park. Cerca de 250 mil membros do movimento feminista britânico, as chamadas sufragistas, participam na manifestação. Até então, as mulheres só têm direito de votar na Finlândia, Nova Zelândia, Austrália e em 2 estados da América do Norte. Na Grã-Bretanha, desde meados do século XIX, várias associações feministas lutam pelo direito a voto para as mulheres, bem como pela igualdade de direitos em relação aos homens. Na mudança do século, o movimento feminista britânico encontra-se dividido. As tradicionais formas de intervenção, como a entrega de pedidos a reclamar o direito de sufrágio feminino na Câmara dos Deputados, continuam sem surtir efeito. Em 1903, a ativista Emmeline Pankhurst e as suas filhas Christabel e Sylvia tiram as consequências dessas experiências. Elas fundam em Manchester uma associação radical de eleitoras, a Women Social and Political Union. Em pouco tempo, esta associação transforma-se numa organização de massas, à qual se juntam mulheres de todos os níveis sociais. Quando, em dezembro de 1905, os liberais formam o governo, as mulheres voltam a acalentar esperança. Porém, os seus anseios são uma vez mais frustrados. Também o novo governo rejeita o voto feminino. Como reação, Emmeline Pankhurst anuncia a intensificação da luta. As sufragistas recorrem agora a meios bem mais militantes. Membros da WSPU provocam distúrbios nas tribunas da Câmara dos Deputados, envolvem-se em batalhas com a polícia, quebram os vidros dos edifícios públicos à pedrada e chegam mesmo a provocar incêndios. As estadias na prisão fazem parte da sua estratégia. Emmeline Pankhurst é presa 8 vezes. Durante a guerra, as mulheres assumiram os postos de trabalho e as funções anteriormente destinadas aos homens. Após o conflito, os políticos britânicos, tais como seus congêneres em vários outros estados europeus, já não podem negar-lhes por mais tempo o direito ao voto. Em 1918, as mulheres britânicas podem, pela primeira vez, após completar 30 anos de idade e em função de determinados rendimentos que lhes são exigidos, participar nas eleições do parlamento. Só 10 anos mais tarde, poucas semanas antes do falecimento de Emmeline Pankhurst, é que lhes é reconhecido o direito de sufrágio universal.
No dia 1 de fevereiro de 1908, a família real portuguesa regressa a Lisboa vinda de Vila Viçosa. Desembarca no Terreiro do Paço. Na Rua do Arsenal, dá-se um atentado. No Landó aberto, o rei Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe sucumbem aos tiros disparados por carbonários republicanos. Os regicidas são abatidos no local. No dia seguinte, Dom Manuel sobe ao trono, demite João Franco e anuncia que a formação do novo governo incluirá membros de partidos tradicionais e alguns independentes. As exéquias régias, entretanto, só se realizam no dia 8 de fevereiro. Desde as necessidades até São Vicente, juntou-se muita gente para assistir aos funerais. Os cadáveres estiveram expostos até dia 10, sendo depois encerrados no panteão. A 6 de abril de 1909, o explorador norte-americano Robert Peary é o primeiro homem a chegar ao Polo Norte. Peary, que persegue o seu objetivo há mais de 20 anos, é também o primeiro homem a utilizar nas suas expedições os recursos e meios de locomoção tradicionais dos esquimós. Veste os seus trajes de pele, usa botas de neve e recorre aos trenós puxados por cães. Ao contrário dos outros exploradores, ele acha que o inverno polar é a estação apropriada para viajar, uma vez que a dura camada de gelo possibilita um avanço rápido. Peary prova ter a razão. Pequim, 20 de junho de 1900. Membros da organização secreta chinesa Associação para a Proteção da Justiça e da Concórdia assassinam o delegado alemão em Pequim, Clemens Freiherr von Kettler. O objetivo da seita secreta, conhecida na Europa como Boxer, é o combate e a expulsão de todos os estrangeiros residentes na China. O seu protesto incide sobre as locações de terrenos agrários e concessões de fábricas impostas pelas potências estrangeiras. Também a viúva do imperador, Zhu Xi, apoia a atitude xenófoba dos Boxer. Para preservar os seus interesses na China, a Rússia, Grã-Bretanha, França e o Reich alemão constituem, a 14 de agosto de 1900, um corpo expedicionário internacional que reprime a revolta de forma sangrenta. A política colonial dos europeus no final do século XIX visou sobretudo a conquista das regiões africanas ainda não cedidas. Dois políticos britânicos, Joseph Chamberlain e Cecil Rhodes, planejaram construir um império colonial britânico, servindo-se de uma ligação por via férrea que ligasse a cidade sul-africana do Cabo ao Cairo. Nesses seus planos, as minas de ouro e diamantes dos estados Boers, Transvaal e Orange, ainda independentes, desempenhavam um papel determinante. Em 1895, a Inglaterra opusera-se à tentativa portuguesa de assegurar a posse do território que ligava Angola a Moçambique. Com efeito, o chamado Mapa Cor-de-Rosa era incompatível com aquele plano. O ultimato inglês desencadeou uma forte reação patriótica em Portugal, abundantemente ilustrada por caricaturas. Em 1898, uma convenção secreta entre a Inglaterra e a Alemanha chegou mesmo a prever a partilha de Angola, Moçambique e Timor, como garantia de um alto empréstimo a ser concedido a Portugal. No ano seguinte, porém, Portugal assegurava junto da Inglaterra a integridade das suas colônias, a troco da liberdade de passagem das tropas inglesas por Lourenço Marques, a caminho da guerra contra a República dos Boeres. A Grã-Bretanha exige o reconhecimento da sua soberania nas repúblicas Boeres, e para o presidente Kruger, isso é inaceitável. As negociações com a Grã-Bretanha acabam por fracassar. A 11 de outubro de 1899, as tropas Boeres invadem a colônia britânica de Natal. No início, conseguem alcançar várias vitórias. A sorte da guerra muda quando os reforços britânicos chegam à cidade do Cabo. Em março de 1900, as tropas inglesas conquistam Bloemfontein e Joanesburgo e em junho cai Pretória. A 27 de agosto, as tropas britânicas podem vencer o último exército Boer, sob o comando do general Botha. O presidente Kruger foge para a Europa. A guerra parece terminada, mas os Boeres ainda não abdicaram da luta pela sua independência. Tem então início uma feroz guerra de guerrilha. O exército britânico reage com a tática da terra queimada.
Aldeias inteiras são queimadas e mais de 100 mil mulheres e crianças transportadas para campos de concentração. Milhares de prisioneiros morrem. O cruel procedimento dos britânicos em relação à população civil conduz ao isolamento internacional da Grã-Bretanha. As lutas terminam a 31 de maio de 1902, com a Paz de Verning. As repúblicas bóeres são declaradas colônias da coroa inglesa. São Paulo foi a cidade que mais cresceu no início do século XX com a riqueza gerada pelo café. As charretes foram substituídas pelos bondes elétricos, novos bairros surgiram. Os antigos lampiões de rua deram lugar à luz elétrica. A cidade falava todos os idiomas. Era o embrião de uma grande metrópole. A 5 de setembro de 1905, os assinantes do Tratado de Portsmouth põem fim à Guerra Russo-Japonesa. O Japão venceu e apresenta-se ao resto do mundo como a nova força hegemônica na Ásia Oriental. Em apenas meio século, o país conseguiu evoluir de uma sociedade feudal para uma potência modernizada. Uma das causas dessa evolução foi a abertura do país exigida em 1854 pelas potências ocidentais. Ao contrário da China, o Japão reconhece que a ameaçadora dependência em relação às potências colonialistas só pode ser ultrapassada na medida em que o país aprende com elas. Nesse processo de aprendizagem, o Império do Sol Nascente demonstra ser um aluno modelo. Forças reformadoras exigiam o fim do sistema tradicional do shogunato, favorecendo o novo domínio do imperador Mutsuhito, o Meiji-Tenno. O imperador e os seus conselheiros promoveram reformas e profundas medidas de modernização. Aboliram o feudalismo e centralizaram a administração. Com o apoio de especialistas estrangeiros, foram construídas ferrovias, centrais telegráficas e bancos. Instituiu-se um exército regular e incrementaram-se as indústrias pesada e têxtil. No final do século XIX, o desenvolvimento interno do Japão já quase acompanhava o dos seus modelos ocidentais. Pretende agora ser reconhecido como parceiro equivalente. Na competição pelos domínios coloniais, as restantes potências imperialistas desempenham uma função de exemplo. Já em 1894 e 95, o Japão combateu na Guerra Sino-Japonesa pela influência na Coreia. O exército japonês reformado viveu nessa altura a sua primeira grande prova de fogo ao vencer a China, a quem os coreanos tinham pedido ajuda. O Japão alcançou prestígio internacional em 1900, ao envolver-se como aliado das potências ocidentais na repressão à Guerra dos Boxers. Em 1902, Tóquio assina um contrato de aliança em condições de igualdade com a Grã-Bretanha, a potência mundial número 1. A aliança pretende impedir a invasão russa na Manchúria. O Japão sente os seus interesses ameaçados pela Rússia, que já arrendara os portos chineses de Dairen e Port Arthur, estrategicamente importantes. Negociações com Moscou no intuito de limitar as esferas de influência fracassaram. A 8 de fevereiro de 1904, o Japão ataca de surpresa Port Arthur, dando início à Guerra Russo-Japonesa. Nas batalhas, os japoneses demonstram a sua superior capacidade bélica, tanto no mar como em terra. Tropas japonesas ocupam a Coreia e empurram o exército russo até os confins da Manchúria. Em janeiro de 1905, dá-se a capitulação de Port Arthur. Nos dias 27 e 28 de maio de 1905, o derradeiro reforço russo, a Frota do Báltico, é afundada pela marinha japonesa na estrada de Tsushima. Um ato que simboliza a crise do czarismo e, simultaneamente, o crescimento do Japão como potência mundial. 23 de julho de 1908. O centro da Revolução dos Jovens Turcos é Salônica, capital da Macedônia, e, juntamente com Constantinopla, a mais importante metrópole do Império Otomano. Sob o comando dos jovens turcos, um partido reformador nacional-liberal, o exército estacionado na Macedônia subleva-se e ameaça avançar sobre Constantinopla, onde reside o sultão Abd al-Hamid II. Exigem que a Constituição de 1876, suspensa em 1878 por Abd al-Hamid, volte a vigorar. Há quase 30 anos que ele reina como um déspota, apoiado por um sutil sistema de espiões.
Sob a pressão do movimento dos jovens turcos, o sultão vê-se obrigado a reconhecer a Constituição. Abd al-Hamid convoca um novo parlamento. O povo exulta. Através das transformações ocorridas em Constantinopla, a Áustria, sob o imperador Franz Joseph, vê ameaçados os seus interesses nos Balcãs, especialmente na Bósnia e na Herzegovina. Ambas as províncias encontram-se há 30 anos sob administração austríaca. De acordo com o direito público, porém, as duas províncias pertencem ao Império Otomano. Viena teme que uma Turquia modernizada possa voltar a exigir a Bósnia e a Herzegovina. Em outubro de 1908, a Áustria anexa os dois territórios, o que provoca uma nova onda nacional revolucionária nos Balcãs. Também a Bulgária, que se torna um reino independente, e Creta, desde 1898, com o Estatuto de Província Autônoma, separam-se do Império Otomano. A crise perdura. O regime constitucional sob Abd al-Hamid mantém-se por pouco tempo. Após uma tentativa falhada de golpe por parte de militares conservadores, o sultão vê-se obrigado a abdicar em abril de 1909. É sucedido pelo irmão Mehmed V, que, no entanto, não tem qualquer influência política. Um dos principais líderes políticos torna-se Enver Pacha. O poder encontra-se agora nas mãos dos jovens turcos. Também neles que as minorias cristãs reprimidas, que exigem mais autodeterminação, depositam as suas esperanças. Porém, em pouco tempo veriam as suas expectativas morrer. Os novos senhores conseguem ser ainda mais intolerantes que os seus antecessores. Os jovens turcos praticam uma política fechada, estritamente orientada para o nacionalismo. Revoltas nacionalistas são combatidas com massacres brutais contra as populações búlgaras, armênias e macedônicas. No entanto, o Império Otomano não conseguirá assegurar a longo prazo a manutenção do seu poder no Sudeste Europeu. O Estado multinacional ameaça desintegrar-se. Um outro músico idolatrado é o conterrâneo de Puccini, Enrico Caruso. O tenor não só domina a sua arte com perfeição, como também consegue ser ator de talento, notabilizando-se sobretudo no papel de Pagliaccio. Caruso é considerado o melhor tenor de ópera do seu tempo. Esse documentário foi realizado entre os anos de 1907 e 1909, no auge da campanha feita pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz para eliminar a epidemia da febre amarela no Rio de Janeiro. Guardas sanitários conhecidos por mata-mosquitos visitavam as casas para desinfetar locais que pudessem ter larvas do mosquito causador da doença. Nem sempre eram bem recebidos, pois a população não estava convencida que febre amarela e mosquito pudesse ter alguma ligação.